Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vivendo os Mitos com Joseph Campbell. E no episódio de hoje a gente vai estudar o capítulo 7 do livro Deusas, os Mistérios do Divino Feminino. E o título desse capítulo, ele é Mistérios da Transformação. Campbell vai fazer uma introdução, levando a gente a entender aí o início das escolas de mistérios. Ele vai fazer diversas analogias, é um capítulo bem denso, né? Ele vai colocar bastante coisa, e eu vou focar realmente na escola de Eleusis e o mito associado a essa escola, né? Dentro do livro ele coloca outros elementos, analisa muitas obras de arte, muitos relevos em mármore, muitas pinturas, vasos, que infelizmente no podcast fica mais complicado da gente conseguir reproduzir, né? Porque com a imagem a descrição fica mais nítida, né? Mas eu vou tentar aqui traduzir algumas das imagens e falar dos mitos principais que ele traz, algumas analogias como sempre. Então, o nosso capítulo 7 começa com uma revisão, digamos assim, né, daquela questão da invasão indo-europeia e das características dos povos nômades para os povos agrícolas, né, sedentários. Então, ele vai comentar das diferenças que você tem em relação ao povo agrário e o povo nômade. Por quê? Porque as escolas de mistérios, esses mistérios da transformação, né, que essas escolas vão falar, ela vai ser uma espécie de um desenvolvimento, de uma continuação aí dos povos agrários, tá bom? Então ele vai falar que uma característica de um povo que cultiva a terra é ele ficar fixo, não é? Ele não pode sair, plantar e ir embora, né, e depois voltar. Ele tem que ficar lá, ele tem que arar, ele tem que adubar, ele tem que regar, ele tem que cuidar da praga, ele tem que resolver. Então, ele não pode abandonar aquele lugar. E por isso que os objetos de devoção que você tem nas culturas sedentarizadas podem ser coisas específicas. Então, eu posso ter devoção a um rio, a uma pedra, uma árvore, eu posso criar um local, né? Fazer um santuário, construir um lugar sagrado, e eu posso fazer esse direcionamento, né? Para coisas específicas que estão ali naquele lugar onde a gente interage, onde a gente vive. Já um povo nômade, não. Porque o nômade ele não tem isso, o nômade cada dia ele está num lugar, cada hora está diferente, então ele não pode fazer uma devoção a uma pedra, a uma árvore. Por quê? Porque às vezes ele vai passar lá e nunca mais vai voltar. Então os objetos de devoção desses povos nômades são coisas que estão em todos os lugares pelos quais ele anda, como o céu, né? O céu, esse céu azul acima das nossas cabeças, ele está sempre ali, não importa por onde eu ande. Então eu posso ter um culto ao céu, porque ele me acompanha, né? Ao vento, à água, e não coisas específicas. E é interessante a gente perceber isso, né? E como isso vai influenciar no desenvolvimento da simbologia, né, da religião, dos cultos de cada lugar. Ele fala que, inclusive, os povos mais nômades, eles podem até colocar direcionamentos para lugares sagrados. Então, um altar portátil, né, que você tem que colocar em determinada posição. E eu lembrei muito, claro, dos muçulmanos, né, que levam seu tapetinho para todos os lugares e fazem as suas orações voltadas para Meca, independente de onde eles estejam. Então isso é um exemplo de um culto surgido de povos nômades, né? de povos ali semitas, por exemplo, ok? E aí você tem então essas duas culturas,
a Europa Central lá, né? A gente tem o povo agrário, o culto à deusa, e aí você tem a invasão, né, desses povos nômades com outras culturas, com outras ideias, lá pelo ano de 4000 a.C. Então são as invasões indo-europeias, né? Aí você vai vendo esse choque dessas duas culturas. Então a gente já viu que são dois cultos diferentes, né? Além disso, você pode perceber bem a diferença da pedagogia entre uma e outra cultura. Então, a pedagogia de um povo nômade, ela é muito relacionada ao mundo animal, porque ele vive mais da caça, né, do que da colheita em si. A colheita são aqueles frutos que já estão lá e que ele não acompanhou, que ele não cuidou. Agora, o animal não. O animal, ele tem uma relação muito forte com o mundo animal. Por quê? Porque ele precisa caçar, ele precisa matar. Então, esse problema da morte dos animais vai estar sempre presente nas culturas nômades. E como é que eles resolvem isso, né? Esse receio, de certa forma, de que como ele está retirando a vida dele ser prejudicado, de existir algum tipo de vingança em relação a ele. São culturas que fazem cultos de união entre os mundos. Eles unem o mundo do homem com o mundo do animal. Como? Fazendo ritos para que a alma daquele animal, para que a vida daquele animal retorne a esse seio, né? Para que não seja um ato violento, que seja um ato referente à manifestação da vida. Porque a vida se alimenta de vida. Esse é o mito básico, é um mito essencial dos povos caçadores. Para que eu esteja vivo, algo precisa morrer. Seja um animal, seja uma beterraba, né? Algo tem que morrer para que eu esteja vivo. Então, a vida se alimenta de vida. E para que a gente não tenha um desrespeito a esse processo, então você faz esses cultos, onde o animal é visto como um animal que se oferece em sacrifício, né, para que a vida continue, e em troca o homem trata ele com respeito, trata ele com diversas formas de harmonização do espírito daquele animal com o espírito da terra, do espírito daquele animal com o cosmos. E, consequentemente, do espírito do animal com o espírito humano, né? Então, aí você tem diversas mitologias nesse sentido, onde o animal é voluntário para alimentar a vida e o homem faz os ritos, né, em agradecimento a isso. Já nos povos agrários, você tem uma pedagogia vegetal. Então, o grande problema não é a questão de matar animais, mas a questão de ver os ciclos da vida. A pedagogia aí não vem do animal, vem do vegetal. Num povo agrário, esse plantio da terra, ele traz muito forte essa ideia de renascimento, a ideia do renascer. Então, aquela planta, né, aquela semente que vai para a terra e morre, depois ela renasce em uma nova planta. Então, o tema principal que você vai ter nessas estruturas é o da ressurreição, morte e ressurreição. E aí a gente tem o Egito como um exemplo muito grande, né? Com o mito da ressurreição de Osíris. E é um povo baseado ali no Nilo e nas suas cheias, né? Totalmente agrário nesse sentido, que percebe não só a questão das sementes, mas também a questão das cheias do Nilo. Então, a vida e a morte e o renascer muito, muito associado aos povos agrários que cultivavam a terra e que eram sedentários e tinham o seu culto, né, a coisas, lugares específicos. Então, a gente tem o choque dessas duas culturas com essas invasões, né? Elas agora vão ter que se resolver entre elas. E Campbell comenta que esse choque também é visto na Ilíada, que é justamente a luta dos povos da Idade de Ferro com os da Idade de Bronze, que a gente vê lá na Guerra de Troia.
e depois a Odisseia, né, que a gente viu no podcast anterior, a Odisseia, que é esse resgate da deusa, né, esse resgate da mitologia do feminino. E aí é interessante porque o objetivo do Campbell nesse capítulo é fazer muitas associações mostrando que muitas tradições antigas, pagãs e iniciáticas, essas gregas, onde ele vai se focar mais, eram a base do que você vai ter depois com os cultos cristãos. Então, como se fosse uma adaptação de diversos tipos de culto, de simbolismos, né, ao cristianismo. O que, historicamente, a gente percebe, né, muitas cerimônias, muitas festividades que foram absorvidas pela tradição cristã, foram cristianizadas, né, que a gente costuma falar. Então ele vai destacar muito essa similaridade dos mistérios, né, da Grécia com o cristianismo. Eu não vou entrar em todas essas comparações, né, porque o tempo não permite, e aí também eu tenho que estimular vocês à leitura do livro, né? Mas eu vou trabalhar na explicação dos mitos em si, né? Não exatamente nessas analogias. Mas tem uma que eu vou fazer agora já no início, que eu acho bem interessante, que é a questão da Virgem Maria. Não o fato dela existir na história, porque tem diversas figuras femininas na história, mas o peso que ela vai tomando e a importância que a Virgem Maria vai adquirindo dentro do culto cristão. E Campbell comenta que essa força da Virgem Maria, ela é muito similar a essa força da deusa. É como se fosse o retorno da deusa dentro da roupagem cristã. Por quê? Porque existe a necessidade de representação do elemento feminino. E como dentro dessa tríade você tem Pai, Filho e Espírito Santo, o próprio desenvolvimento do simbolismo cristão foi trazendo força para a figura de Maria. E aí eu sempre lembro do Alto da Compadecida. Gente, aquele filme foi muito bom. A obra, né, Suassuna, é muito bom. E aí tem uma hora que ele fala assim, o personagem principal, né? Ele fala assim, pede para a mãe que o filho atende, né? Então a mãe, você pede para a Virgem Maria e o filho atende o seu pedido. Ela é essa intermediária, não é? E é interessante também que quando você pega Dante na Divina Comédia, quando ele vai chegar ali perto de ver a Deus, ele também evoca a figura da Virgem Maria como sendo essa intercessora, né, que vai interceder por Dante para que ele possa chegar perto de Deus no paraíso, lá na sua obra. Então a gente vai vendo como essa figura feminina, ela preenche essa força da deusa dentro de uma simbologia que a gente tem hoje no cristianismo, né? Eu acho bem interessante essa necessidade que a gente tem, né, da figura feminina dentro do simbolismo. Então ele vai falar aqui que a Ilíada e a Odisseia, né, que ele comentou aqui, a gente comentou no capítulo anterior, é o período clássico, né? Mas no período pós-clássico, então, a gente vai lidar agora com as cidades. Então, o que eu tive? Eu tive um povo agrário, mas não necessariamente com cidades. Imagina mais como tribos, aldeias, né? Uma estrutura muito, muito pequena ainda, onde todo mundo sabia fazer de tudo. E esse aí entra os nômades e fazem essa invasão. E aí a gente tem esse período clássico. Depois disso, depois dessa junção, você começa a ter as cidades. E as cidades, elas são muito complexas. Elas são complexas porque elas estão ligadas à terra, né? Mas, de certa forma, elas estão soltas da terra. Por quê? A cidade, ela é muito cosmopolita, ela tem muitas coisas diferentes, né? Ela tem o comércio, ela tem influências de outras cidades.
ela tem a questão de você ter uma pessoa que está fazendo comércio e tendo contato com outras culturas e trazendo isso. Então o mundo se torna muito mais complexo, né? E aqui eu queria fazer uma observação sobre essa ideia do comércio, né? Porque se você pega o conceito de comerciante, ele é um conceito de uma pessoa que supre necessidades. A gente hoje em dia tem muita ideia do comerciante como uma questão de lucro, né? Muito a ideia capitalista. Mas o comerciante, a pessoa que faz comércio, que faz trocas, né? Que compra e vende coisas, ela supre necessidades. Então, por exemplo, eu preciso de um remédio que não tem na minha cidade, um comerciante vai buscar em outra cidade e trazer para mim. E ele traz esse medicamento e ele recebe por isso. Mas ele está fazendo isso o quê? Porque existe uma necessidade, né? O que a gente vai chamar da demanda. Por isso que toda empresa, quando nasce, ela tem uma razão social, né? Existe um motivo, a sociedade precisa daquela empresa, daquele serviço, certo? E então a gente vai ver que o comércio, ele é um fator importantíssimo na formação da cultura, e pelo fato dele dar essa coisa cosmopolita e o contato, né, com muitas outras culturas que vão depois influenciar ali a original, né? Campbell fala assim, que as cidades, né, eles são soltos da terra e desenvolvem outras necessidades, que são necessidades psicológicas. Então, antes eu tinha a necessidade da terra, a necessidade de me harmonizar ali com os animais, quando eu era um povo caçador. E agora eu tenho uma série de questões psicológicas. E as metáforas, então, que antes eu fazia para a terra, agora são aplicadas para a vida interior do homem, para a sua vida psicológica e para a sua vida espiritual. Então, esse renascer que existia na terra, agora vai existir dentro do homem. Então, da mesma forma que a semente renova, o homem vai precisar renovar. Da mesma forma que a planta dá origem a outra, renasce, o homem também vai precisar renascer. E aí Campbell fala que nesse momento, nessa estrutura que você vai ter o surgimento maior, digamos assim, a procura maior por essas escolas de mistério, ok? Então, até aqui a gente acompanhou, né? Povos agrários, povos nômades, os dois se juntam, né? Quando os dois se juntam, eles dão um jeito, que é o quê? As grandes cidades. E essas grandes cidades agora têm grandes e novas necessidades. E aí as escolas de mistério vão ter muito espaço, né? Então, o que ele comenta? Que as escolas de mistério, a gente não sabe exatamente o que elas faziam. É realmente um mistério, certo? A gente não sabe o que era feito, porque tinha toda uma questão de silêncio, de você não passar esse conhecimento, de você não contar como era um rito iniciático. E isso ficou muito bem guardado. Depois, quando essas escolas são perseguidas e tudo, esse material não é divulgado. Porque eles não tinham a ideia de que vamos propagar para que não morra. Pelo contrário, eles tinham a ideia assim, se esse conhecimento cair em mão errada vai ser muito pior. Melhor morrer com a gente. Então a gente não tem, tem muito pouco acesso a esse material e o pouco acesso que a gente tem é através dos símbolos, das construções, dos vasos, dos enfeites em mármore. Então a gente tem muito contato pela parte artística, né, que os grandes estudiosos vão interpretando para a gente, né? E aí o que ele fala então? Que ele vai tentar, e ele faz dentro do capítulo, ele dá inclusive mais estágios, né, do que eu vou pôr aqui. Ele vai falar dos estágios dos mistérios que você pode deduzir que existem através do material que a gente tem, já que a gente não tem o material todo, né? Não temos certeza. Então ele vai fazer uma análise de diversas obras, mostrando como elas mostram o passo a passo daquela pessoa que entra nessa escola de mistério para se tornar um iniciado. E na Grécia, a grande escola de mistério aí era a escola de Eleusis, os mistérios de Eleusis.
E aí eu vou me ater mais nela, né, do que nas outras que ele comenta. Ele também fala de Apolo e Dionísio, ele fala aqui de Hermes, enfim, ele vai falar de diversos mitos. Eu vou me ater mais nesse aqui de Eleusis, certo? Então, vamos falar do mito em si, que dá origem à escola de Eleusis, que é o mito de Deméter e Perséfone, né? Deméter é a deusa da terra, olha só, né? A deusa da terra cultivada, do trigo, ela que traz a possibilidade de alimentar, de gerar a vida através do trigo, né? Que é o elemento que representa a deusa Deméter. Então, Deméter é a terra cultivada que dá a vida. E essa terra cultivada que dá a vida tem uma filha muito linda chamada Perséfone, jovem, bela, né? Cheia de juventude, cheia de alegria, que adorava colher flores no campo. E um dia, quando ela estava colhendo flores no campo, junto com as suas companheiras, amigas, né? A terra se abre e ela é raptada por Hades. Né? Hades, o deus do inferno, o deus do submundo. Ele olha para a beleza de Perséfone, se encanta e quer ter a deusa para ele. Então ele vai e rapta Perséfone e leva ela para o submundo. Quando ele leva ela para o submundo, leva ela para o inferno, onde é, né, o seu reino, Deméter fica muito triste, porque ela perdeu sua filha querida. E você tem que imaginar como se Perséfone fosse tipo uma primavera, né? A vida renovando, as coisas começando, aquelas esperanças, enfim, isso tudo acabou. Acabou porque agora ela está no inferno. E ela vai ficando muito triste. E todo mundo vai lá tentar ajudar, né? Tentar alegrar e tudo, ninguém consegue. E aí a terra começa a ficar estéril, porque a deusa que dá a vida, a terra, ela está triste. Então os campos começam a ter um solo infértil, você não tem mais comida, você não tem mais como sustentar a vida, né? E a terra vai se tornando árida. E aí os deuses falam, Zeus, ó, interfere lá, fala com Hades, porque o negócio vai ficar feio aqui, a humanidade não vai ter para onde correr mais não. Aí Zeus interfere e fala para o Hades, né? Hades, ó, libera Perséfone porque Deméter está muito triste e esse negócio não vai dar certo, não. Aí ele interfere e Hades fala, tudo bem, ela pode ir, só tem um problema. Enquanto ela estava aqui comigo, ela comeu uma semente de romã. Aí Zeus olha assim, poxa, Perséfone, agora não vai dar para você sair, não. Vamos fazer uma negociação, vamos fazer um negócio aqui. Como você comeu uma semente de romã, você não pode ficar o tempo todo na terra, né? Do lado de fora, você tem que passar um tempo aqui no Hades. Então, a gente faz assim, 6 meses por ano você fica no Hades e 6 meses por ano você fica com a sua mãe, né? Com Deméter. E é isso que monta as estações do ano. É isso que o mito está falando. Então, quando Perséfone vai para o Hades, Deméter fica triste, né? É o outono, as folhas vão caindo. Depois ela fica muito triste, é o inverno. E aí Perséfone volta, é a primavera e o verão, né? Quando Perséfone está com a sua mãe. E aí a gente tem os ciclos da natureza acontecendo. E o Campbell traz uma versão interessante desse mito, em que tem uma parte onde Deméter chora, né? Está lá inconsolável, e os deuses trazem uma figura debochada, que é a Balbo, né? Balbo é tipo uma dançarina obscena, né? Que fala palavrão e tal, e que faz um monte de piada, meio sem senso, sabe? E olha que eu gosto de piada ruim, hein? Aí ela faz as piadas, umas danças obscenas, feias, tal, mas Deméter começa a rir. E aí ela sai da sua letargia, né? E vai pedir para Zeus que libere sua filha, e ele libera só metade do ano.
E é interessante porque no Japão, gente, lá no Japão, a gente tem um mito que é muito parecido, que a Amaterasu, que é a deusa do sol, por um motivo, né, que não vem ao caso, ela se esconde numa gruta, e quando ela se esconde na gruta, sem o sol, a terra também começa a ficar árida, as pessoas começam a morrer de fome. E como é que eles fazem para tirar a Amaterasu dessa caverna? Eles levam também, eles pedem para que uma deusa faça as danças, faça a Amaterasu sentir curiosidade, querer sair daquela caverna onde ela estava. E funciona, né? E funciona. E quando a Amaterasu sai da caverna, a vida se restabelece. Então você vê que essa coisa da vida se recolher e sair, né? Se recolher e se apresentar, a gente vai encontrar em diversas tradições, né? E aí Campbell coloca que esse tipo de mito que aparece, né, esse tipo de símbolo, de história que aparece em vários momentos, é o alívio da dor pelo riso, pela comédia, pelas fatalidades, né? Uma coisa assim, mais bruta, fatalidade da vida. Então a gente sabe que existem as coisas que nos deixam tristes, mas que pelo riso, pelo bom humor, por esse olhar, né, de que fazemos parte desse mundo, assim, dá esse alívio e faz com que a pessoa volte a encontrar o seu lugar no mundo, né? Então quando a gente estiver muito, muito triste assim, lembrar que até as deusas são capazes de rir e reencontrar o seu rumo, né? E que a gente pode fazer alguma coisa muito parecida também. Muito bom. Então, dentro de Deméter, né, dentro de Eleusis, você vai ter sempre as duas deusas, Deméter e Perséfone, né, sendo cultuadas e sendo pintadas, né, simbolizadas ali. Então, uma das coisas que acontece com o iniciado, né, que vai entrar lá nos mistérios de Eleusis, pelas figuras que ele analisa, a primeira coisa que ele precisava fazer era passar pelas duas deusas. Ele precisava passar por Deméter e ele precisava passar por Perséfone. E para passar por Perséfone, ele recebia uma tocha, que é justamente para que ele tivesse luz lá nos infernos, né, que é onde mora Perséfone. Então, o iniciado, aquela pessoa que quer ser formada na escola de mistérios, ela precisa passar pelos mistérios da vida, que é Deméter, e os mistérios da morte, que é Perséfone. E em alguns lugares ele passa justamente com a cabeça coberta. Ele não sabe, né, aonde ele não está vendo com tanta clareza assim. E aí, quando ele consegue passar pelas deusas, ele descobre os vários pontos do tempo. E é onde ele ressurge como criança. Então, normalmente, nesse momento, depois que ele passa por essa dualidade de vida e morte, ele passa pelos estágios da vida, criança, jovem e velho. E como criança ele renasce. E aí a gente tem a ideia do Cristo renascido, né? No Natal, justamente, que nasce como uma criança pura, como um reinício. E que isso a gente também encontra dentro dos mistérios de Eleusis. E falando sobre crianças, adultos, né, e essas representações da idade do homem, ele comenta que o Hades, né, ou Plutão, ele é um deus que ele aparece tanto como criança, tanto quanto um velho. E é interessante porque o Campbell fala assim, que a criança, ela é pré-história. Ela é antes da história, ela não faz parte da história, digamos assim, ela ainda não foi inserida na sociedade. Ela tem o seu mundo infantil, né? Que é um mundo, um tempo universal, o tempo da criança. Depois, quando você está ali no idoso, na outra fase, na outra extremidade da vida, o idoso vai ser pós-história. A criança é pré, né? E o idoso é pós, como quem diz assim, ele também já não está tão preocupado com as coisas da sociedade, ele já não está tão preocupado com o que as pessoas pensam, com as regras sociais.
ele está preocupado agora com o espiritual, e aí ele volta também para esse tempo universal, para esse tempo que não é sociedade. Então ele fala que entre a criança e o idoso você vai ter o jovem, adulto ali, né? Você vai ter o adulto que vai se inserir na sociedade e que ele precisa ser iniciado nesses mistérios, ele precisa aprender, né, a viver nisso. Então, as divindades que representam essas forças sem tempo, elas podem ser representadas tanto quanto crianças como velhos, como idosos, certo? Interessante essa ideia, né? De que você tem dois extremos na vida que são tempos universais e que todos nós, né, se tivermos sorte, vamos passar por eles, né, pelos três. Muito bom. Outra coisa que ele coloca também é que essa ideia do escuro, do Hades, dos infernos, de você ter que ir para lá, né? E que lá vão ter as sementes das suas experiências, é nos infernos que você vai encontrar com as coisas profundas, é lá que você vai, de certa forma, encontrar o alimento para essa nova fase da vida, né? Que um pouco desse simbolismo também pode ser visto no fato de que as colheitas eram feitas na Grécia Antiga e guardadas em silos subterrâneos, né? Eram guardados debaixo da terra por causa da temperatura e da facilidade, né, de armazenamento, onde você conseguia armazenar por muito mais tempo. Então isso também reforçava essa ideia de que nesse mundo escuro você tem as sementes dessa nova vida. É um lugar que você tem que ir para encontrar essas sementes. Sim, como eu não falei da semente de romã, vocês devem estar se perguntando, né? Poxa, Renata, mas uma sementinha de romã e a Perséfone ficou presa no inferno? Pois foi, rapaz. Você acredita? Foi bem isso mesmo. O que acontece? O inferno, gente, é um lugar, já comentei com vocês, o inferno é um lugar que você não fica, o inferno é um lugar que você passa. Então, quando você estiver assim naquelas fases de baixa, né, que você fala, meu Deus, minha vida está no inferno, ou meu Deus, eu estou no inferno, o que você não vai fazer? Você não vai se alimentar. Você não vai se alimentar dessas forças, né, psicológicas, dessas forças negativas que estão levando você para baixo. Se você se alimenta disso, é sinal de que você tem identidade com isso. Então, quem se alimenta no inferno não é exatamente que está proibido de sair, é que não quer sair. Por quê? Porque tem algum tipo de identidade. Então, no inferno a gente não come. E Perséfone comeu. Ela comeu uma sementinha de romã. O que isso quer dizer? Que algo dela se identifica com Hades. Então, ela não pode ser liberada o ano inteiro. Uma parte dela quer ficar e precisa ficar no Hades, certo? Por isso, muito cuidado com a comida que você tem, né? Que você utiliza para alimentar a sua vida interior. Porque isso tudo gera identidade, ok? E por fim, um outro símbolo que ele comenta, né? É o símbolo do trigo, que é justamente o trigo que Deméter tem como sendo símbolo dela, né? Da deusa. Então, ela tem a espiga de trigo, e a gente não repara como o trigo ele vai ser a base da alimentação, né? Quando você vai aqui para a América, um dos deuses principais é o deus do milho, né? Porque ele não vai ter o trigo aqui, mas você vai ter o milho, que é uma espécie de cereal que vai alimentar, que vai dar a vida. Então, o culto em Eleusis, né, a deusa Deméter, ele tinha um ponto de culminação que era justamente com um feixe de trigo. E isso foi muito criticado por muitas pessoas, né? Do tipo, nossa, fazer um culto enorme e tal, para que no final você visse um feixe de trigo, né? E aí o pessoal, que coisa e tal. Aí o que o Campbell nos relembra, né? Porque a gente sabe, mas esquece. O que ele nos relembra? É que o trigo, ela é a base do pão
né, que depois Cristo vai dividir, e a base da hóstia, né, a hóstia cristã é feita do mesmo elemento. E ele também é o auge da missa. O auge da missa é justamente a hóstia, que é o trigo. Ele fala que é similar ao que seria feito nesses cultos, né? Uma das etapas do culto que você tinha na escola de Eleusis. Então ele faz diversas junções, né? Diversas analogias entre essas duas tradições, justamente mostrando as similaridades, ok? Bem, isso foi o que eu separei para a gente aqui de mais significativo do capítulo, e eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê para o último capítulo desse livro, que é o capítulo 8º, que fala do amor, ok? Espero vocês no nosso próximo episódio.